Boa noite, a paz do Senhor. Vamos fechar os olhos, vamos orar, vamos pedir a Deus direção, discernimento. Vamos pedir ao Senhor força para a caminhada, entendimento, para a gente poder viver com o Senhor nessa terra, amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos te louvar, Senhor, nessa oportunidade, te agradecer por mais um dia de vida, Senhor. Queremos te agradecer, Pai, pela tua graça, pelo teu amor por nós, Senhor. E por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Ainda que nós não sabemos, Senhor, ainda que muitas vezes estamos desapercebidos de quão maravilhoso o Senhor é. E de quantas coisas e livramentos que o Senhor tem nos dado, Senhor. Queremos, Senhor, nos derramar diante de Ti nesse momento, Senhor. Derramar nosso coração em Tua presença, Senhor, em gratidão pela Tua grandeza, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua glória, pela Tua misericórdia por nós, Senhor. Tu és Deus, Senhor, e nós somos homens. Precisamos e dependemos de Ti, do Teu Espírito, Senhor. Por isso nós te pedimos, Senhor, nos dê discernimento nesse tempo, para a gente poder viver, Senhor. Nos dê entendimento, Senhor, do céu. Não o entendimento carnal, humano, Senhor, mas o entendimento do céu, Pai. Para que possamos entender, Senhor, os seus propósitos e viver a sua vontade, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Discursa, Senhor, a sua vontade, Senhor, nesse momento no meio de nós, através da sua palavra, Senhor. Que a sua palavra, Senhor, que não volta vazia, ela possa de verdade cumprir o propósito em nossos corações, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que seja a sua palavra limpa, Senhor. Tanto em mim que vou falar, Senhor, quanto em cada um que vai estar ouvindo. Que seja limpa a sua palavra, Senhor. Tira tudo que é humano, Senhor. Tira tudo que é carnal, Pai. E que a sua palavra seja limpa, Senhor. Em nome de Jesus. E que cada ouvido que estiver ouvindo, inclusive o meu, Senhor, seja limpo para ouvir a sua palavra, Senhor, sem mistura, Pai. Em nome do Senhor Jesus, para ouvir a tua voz, Senhor. Que nossos corações estejam limpos para abrigar a tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, faça a sua vontade em nossas vidas. Visita, Senhor, cada casa nesse momento, que haja a sua paz, o teu amor. Limpa, Senhor, cada lar, cada pessoa que está ouvindo. Venha nos limpar essa noite, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Precisamos caminhar com o Senhor nessa terra, Deus. Em nome de Jesus, declaramos nosso amor por Ti, Pai. Embora vacilamos, Senhor, mas continuamos a caminhar, Senhor, em Sua direção. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém? Vamos abrir a palavra de hoje, que está em Gênesis, capítulo 7, que diz assim: E o Senhor disse a Noé: Vem tu e toda a tua casa para dentro da arca, pois a ti eu vi como justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti de 7 em 7, o macho e sua fêmea, e dos animais que não são limpos, de 2 em 2, o macho e sua fêmea. Das aves do céu também de 7 em 7, o macho e sua fêmea, para manter viva a semente sobre a face de toda a terra. Pois em mais 7 dias eu farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e toda a substância viva que eu fiz destruirei da face da terra. E Noé fez de acordo com tudo que o Senhor lhe ordenou. E Noé tinha 600 anos de idade quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou na arca Noé e seus filhos, e a sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de toda coisa que rasteja sobre a terra, entraram de 2 em 2 até Noé na arca, o macho e a fêmea, conforme Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, depois dos 7 dias das águas do dilúvio estavam sobre a terra, no ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, no 17º dia do mês,
No mesmo dia, todas as fontes do grande abismo foram rompidas, e as janelas do céu foram abertas. E a chuva esteve sobre a terra 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, e Sem, e Cã, e Jafé, os filhos de Noé, e a mulher de Noé, e com eles as 3 mulheres de seus filhos. Eles e todo animal segundo a sua espécie, e todo o gado segundo a sua espécie, e toda coisa que rasteja sobre a terra segundo a sua espécie, e cada pássaro de toda espécie. 2. E entraram para Noé na arca, de 2 em 2, de toda a carne em que há o sopro de vida. E aqueles que entraram macho e fêmea de toda a carne, conforme Deus lhe ordenara. E o Senhor fechou por fora. Amém, irmão? Lendo isso, assim, me despertou algo que eu achei muito interessante. Talvez a gente até vá para outros livros, ou não sei. Deus sabe. Mas o que me despertou aqui, inclusive no texto diz, comparando a arca com a igreja do Senhor. E o que me despertou foi o trabalho de Noé. O relacionamento de Deus com Noé. Como Deus é justo. Como Deus faz as coisas. E como o homem tem que fazer as coisas. Como o homem tem que ser. E como Deus é bom com o homem que obedece a sua palavra. O texto nos dá um comparativo da arca com a igreja do Senhor. Porque eu acredito que a arca ali naquele momento simbolizava a igreja. E todos que estavam ali dentro foram salvos. Claro, a gente escuta muito falar isso. A igreja não salva ninguém, quem salva é Jesus. Verdade. Mas a gente também não pode esquecer que a igreja é o corpo de Cristo. E quem sou eu? Eu sou o meu corpo, minha cabeça. Só que o Senhor ele faz uma separação de cabeça e corpo. Como? Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo de Cristo. Então, de uma certa forma, na igreja tem salvação. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Deu para entender? Por isso que a gente tem que vir para a igreja. Por isso que nós devemos vir à igreja. Quase que voltamos, faltou pouco para voltar. Mas eu creio em nome de Jesus que isso vai acabar. Uma hora isso passa. E a gente vai se reunir novamente. Amém? Se o Senhor não voltar antes, né? Se o Senhor voltar antes, nós iremos nos reunir na boda do Cordeiro. Aí vai ser melhor. Essa opção é melhor do que a primeira. Mas se Jesus não voltar, eu creio, eu acredito, né? Que Deus me falou, porque eu creio que nós voltaremos em breve, em nome de Jesus. Eu creio assim. Mas vamos lá. Capítulo 7, versículo 1. Eu só falei isso antes por conta do texto do dia, que está comparando a igreja com a arca. E tem a ver, então eu achei interessante explicar isso. Aí no capítulo 7, versículo 1 diz assim: E o Senhor disse a Noé: Vem tu e toda tua casa para dentro da arca, pois a ti eu vi como justo diante de mim nesta geração. Olha que coisa maravilhosa. Como é que começa esse versículo falando? E o Senhor disse a Noé. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor disse a Noé. Irmãos, nós precisamos ouvir a voz de Deus. É necessário que a gente escute a voz de Deus. Como Deus vai falar, eu não sei. Mas a gente precisa ouvir essa voz. Nós precisamos ter essa comunhão com Deus. Se Noé não é um homem que anda com Deus, como é que ele iria ouvir a voz de Deus? No capítulo 6 diz assim, volta um pouquinho. Espera aí. Versículo 6.
Eu ia ler só o que eu quero falar, mas eu vou ler tudo, que esse capítulo aqui é muito interessante. Vou ler desde o iníciozinho, que é muito interessante. Capítulo 6. E aconteceu o quê? Quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e as filhas nasceram, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, e tornaram para si esposa de todas as que escolheram. E o Senhor disse: meu espírito não contenderá para sempre com o homem, pois ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Havia gigante na terra naqueles dias e também depois disso, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens. E elas lhes deram filhos. Estes se tornaram homens poderosos, que eram na antiguidade homens de renome. Vou abrir um parênteses aqui, e quando eu li isso, me despertou uma coisa. E é bem propício para o momento que a gente passa. Quando diz aqui, você vê que os filhos de Deus escolheram as filhas dos homens, as mais belas. Então eles escolheram e casaram e tiveram filhos. Então aqui, algo divino, algo que era divino. Essa parte aqui eu não vou querer esmiuçar muito, porque divide opiniões. Cada um tem uma tese. Fala que os filhos de Deus, uns dizem que os filhos de Deus eram anjos, que se relacionaram com as mulheres. Há quem acredite que esses filhos de Deus não eram anjos, eram homens comuns, que serviam a Deus. Então eu não vou entrar nesse mérito, porque eu na verdade, não tenho uma base firme. Era isso, com certeza. Não sei, pra mim na minha cabeça está aberto. Depois eu vou até procurar saber melhor sobre isso. Mas do que eu vi até hoje aqui, eu fico entre um e outro, entendeu? Eu não tenho como afirmar nada. Eu não tenho certeza do que era. Fala assim, é isso. Cada um segue uma linha. Mas não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero despertar é o seguinte, que os filhos de Deus, eles que escolheram as mais belas dos filhos dos homens para casarem e se relacionarem. Ou seja, eles estavam fazendo o que eles queriam, não o que Deus tinha planejado para eles. E desses relacionamentos nasceram-lhe homens, que está aqui, ó. E elas lhe geraram filhos, no versículo 4. Isso. E elas lhe geraram os filhos. Estes se tornaram homens poderosos, que eram da antiguidade homens de renome. Ou seja, desse relacionamento fora do propósito de Deus, que não era isso que Deus queria, mas sim foi a vontade da carne, foi a vontade do homem que fez isso, lhe nasceram homens de renome. Olha só, homens de renome se tornaram homens poderosos, que eram da antiguidade, homens de renome. Ou seja, homens poderosos e de renome. Tem outras traduções que diz heróis. De repente na sua está assim, que diz heróis. E quais são os heróis de hoje? A gente acaba de ver agora lamentável falecimento do Maradona, jogador de futebol. Lamentável por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não se compraz na morte do ímpio, quando o ímpio morre. Já na morte do justo é diferente. Quando o justo morre, ele torna para Deus. Mas na morte do ímpio, Deus não se compraz. Eu não sei se Maradona tinha citado Jesus, não tinha, ou se foi para o céu. Eu não estou querendo dizer isso. Eu só estou falando que Deus não se compraz na morte do ímpio. Deus não se compraz, Deus não se alegra com isso. Não há alegria em Deus com isso. E a gente vê todo mundo, a televisão, sem exceção, as mídias sociais. Só de repente, se for na internet, você vai ver coisa diferente. Mas na televisão, você vai falando o quê? Só bem de Maradona. Só se fala bem dele. Irmão, como profissional, ele tinha um talento enorme. Foi um grande jogador de futebol, tanto é que a morte dele está repercutindo no mundo. Porque ele foi um grande jogador de futebol. E todos o estão tendo como heróis. Se você ver a televisão, você vai ver. Porém, se você for ver a vida particular dele, ele não era exemplo para ninguém. Por mais você que está me ouvindo, que esteja me ouvindo,
discorde do que eu estou falando, mas uma coisa você vai concordar. Você queria que o seu filho usasse droga? Você queria que o seu filho se tivesse envolvimento com pessoas que praticam o mal? Uma pessoa devassa? Vocês não queriam. E o Maradona, na vida particular dele, ele errou muito. Não estou falando aqui que ele era uma pessoa de índole ruim, era um cara mau, não estou falando disso. Mas estou falando que a vida dele particular foi uma derrota. Mas todos o têm como herói. E há vários outros heróis. Por exemplo, hoje o filme que a gente vê, que inclusive eu vejo também, o herói faz o quê? Ele mata um monte de gente. O herói é aquele forte que mata várias pessoas. Os heróis de hoje eram os mesmos heróis de antigamente. Tá dando para entender como é que a mente do homem é? Esses são os heróis do mundo. Eu falei de Maradona, que é o mais recente, mas tem vários outros exemplos. Vários outros exemplos aí que o mundo tem como herói, e se você for para a vida particular da pessoa, você vai ver que não foi isso. Então, o nosso herói é Deus. E aqui também deixa uma brecha pra gente para ver que nem todo mundo que tem sucesso e é famoso está agradando Deus. Nem todo mundo que faz sucesso e é famoso está garantido de ir para o céu. A gente tem falado isso aqui várias vezes. Mas só que esse texto aqui me despertou para dar mais uma reforçada nisso. Eles eram homens de renome e famosos, mas homens que nasceram contra a vontade de Deus. Tanto é verdade que em Noé Deus acabou com todos eles. Que Deus não aprovava as obras deles. Não só porque eles nasceram de pecado, mas é porque o que eles faziam era mal diante dos olhos do Senhor. Mas, no entanto, eles eram heróis. No entanto, eles tinham renome. E a gente tem que tomar cuidado para não buscar essas coisas. Querer ser conhecido, querer fama, querer... sei lá, igual o Nimrod, que queria tornar o nome dele célebre. Irmão, esquece tudo isso. Só tem um nome que nós temos que querer tornar célebre, é o do Senhor. E esse nome já é célebre por ele só. Amém? Aí mais adiante diz assim: e Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação de pensamento do seu coração era apenas vil continuamente. Ou seja, a maldade do homem, irmão, quando Deus olha pra gente, Deus vê tudo. Deus não vê só essa barba minha aqui falhada que está crescendo. Não vê só meus olhos, o meu corpo. Deus vê tudo, a intenção do coração. Ele projeta tudo. E até o que você vai ser mais na frente, olha o que ele fala. Não sei do que eu li. E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra e que toda a imaginação dos pensamentos do coração era apenas vil continuamente. Ou seja, o homem tinha se desviado do Senhor totalmente e o homem continuava se desviando continuamente. Continuava praticando maldade, os pensamentos eram ruins continuamente. Não tinha pausa. Não parava para refletir no que estava fazendo, nas suas obras. Era continuamente ruim. E o que é uma coisa que é continuamente? É uma coisa que continua. Então Deus viu que não tinha futuro. Deus viu que o homem iria continuar assim. E era muita maldade diante dos olhos de Deus. E ele diz aqui no versículo 6, que eu acho assim interessante. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso o afligia em seu coração. Irmão, olha que coisa triste. Deus se arrependeu de ter feito o ser humano. Deus se arrependeu porque o homem continuamente era ruim e continuamente continuava fazendo coisas más. Irmãos, é período a gente meditar muito na nossa vida particular. É claro que a gente também vê a vida por um todo, das coisas que estão acontecendo. Mas principalmente nós temos que dar uma parada e dar uma analisada na nossa vida continuamente.
assim como continuamente o homem fazia perversidade, nós também continuamente temos que estar nos lapidando. Nós temos que parar e ver se as obras que nós temos praticado estão agradando a Deus ou não. Se o que nós temos feito é ou não é da vontade de Deus. O que adianta a gente ir para a igreja e falar que é crente e falar que vai para o céu, mas a gente continua com a mesma mania, os mesmos defeitos, anos após anos? O pecado na vida do cristão, ele não tem que ser continuamente. Ele pode acontecer, mas ele tem que ser eliminado. É a briga da carne contra o espírito. Essa briga vai ter até Jesus voltar. Mas essa briga ela tem que existir. Nós temos que ter nojo do pecado. Nós temos que ter indignação com a nossa personalidade que não agrada a Deus. Com a mania que nós temos que não agrada a Deus. Nós temos que ter indignação contra isso e ir para a luta. Ir para a briga da carne com o espírito. Porque nós somos de um jeito e temos uma personalidade, mas o espírito diz que é de outro jeito. Então aí nós temos que brigar com unhas e dentes. Para a gente largar esse velho homem de uma vez por todas. Até Jesus voltar a gente ser perfeito para sempre. Mas enquanto a gente viver aqui, nós temos que procurar o aperfeiçoamento. É um texto que eu sempre uso, porque ilustra bem isso. Que está em Provérbio, que diz que a luz do justo é como a luz do sol, como a aurora. Que vai crescendo até se tornar dia perfeito. Nós somos assim. O que a gente não pode deixar é o pecado ou a nossa personalidade engronhar na gente e ser uma coisa contínua, como era com esse pessoal aqui do passado, que Deus exterminou. Porque se o que nós temos de ruim for contínuo, assim como esses homens pereceram, nós também pereceremos. Deus não faz acepção de pessoas. Se nós detectamos que o que nós praticamos é errado, nós temos que mudar. Essa é a hora de mudar. Não adianta a gente ficar com aquela desculpa velha. Ah, Deus sabe todas as coisas. Ah, Deus me conhece. Ah, Deus sabe que eu sou assim. Ah, Deus me aceita do jeito que eu sou. Irmão, esquece isso. Porque no momento que você detectou que aquilo ali é errado, entra na briga da carne com o espírito. Fala, não, isso não agrada a Deus, então não pode. Então não posso. E vamos mais adiante. Que assim como o Senhor se arrependeu, olha o que acontece também, versículo 7. E o Senhor disse, eu destruirei o homem a quem criei da face da terra, tanto o homem quanto o animal, e as coisas rastejantes e as aves do céu, pois me arrependi de havê-los feito. Ou seja, pelo pecado do homem, porque foi assim, Deus criou o homem e deu o jardim e deu ao homem a autorização para colocar nome sobre todos os animais. E o homem era a coroa da criação. O homem mandava em tudo. Então, como o homem pecou, toda a natureza também foi sujeita àquilo, porque estava debaixo da autoridade do homem. Então, todos pecaram. Então, Deus se arrependeu de tal forma que ia exterminar com tudo que ele fez. E ele é poderoso para isso. Aí no versículo 8 diz assim: mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Por isso que eu cheguei até aqui para explicar o capítulo 7, versículo 1. Mas no versículo 8 aqui do capítulo 6. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé foi um homem justo e perfeito nas suas gerações. E Noé andava com Deus. Aí diz que Noé gerou filhos. Deu para entender qual é a diferença? A Bíblia diz que Noé encontrou graça diante dos olhos de Deus. Mas Noé encontrou graça porque Noé era igual a todo mundo? Ah, eu vivo na graça de Deus. Veja bem o que eu vou falar. Todo mundo fala, hoje nós vivemos na graça. É a mesma graça que relata aqui no versículo 8. A graça que nós vivemos hoje é a mesma graça, porque o Deus é o mesmo. A palavra é a mesma, o sentimento, a intenção é a mesma. É a graça. Noé estava na graça de Deus, assim como nós hoje nos encontramos também.
Porém, para alcançar essa graça de Deus, teve um porém aqui. Diz assim, mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Por que Noé encontrou graça aos olhos do Senhor? Versículo 9 diz, estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito nas suas gerações. E Noé andava com Deus. Deu para entender por que a graça alcançou Noé? Aí pode-se dizer assim, mas todos pecam. Noé também não era... A Bíblia diz que não era perfeito aqui, não é no sentido de ser como Deus é, sem pecado nenhum. Porque senão o próprio Deus e a própria Bíblia iria se contradizer. Que a Bíblia diz que todos pecaram. E todos estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, o único homem perfeito que andou aqui na terra, perfeito, foi Jesus. E Adão, antes da queda. Adão, antes da queda, era um homem perfeito. Quando pecou, já deixou de ser. Jesus veio à terra como homem e foi perfeito desde o ventre da mãe, desde a hora que o anjo lhe liberou a palavra, até a hora da sua morte. E até hoje, ele foi, ele era, ele é e ele sempre será perfeito. Agora nós, Noé, todos os outros, até os outros grandes homens de Deus, erraram. Mas qual era a perfeição de Noé? Era isso que eu falei um pouco antes. É você identificar que vive numa geração corrompida e você não se corromper. É você identificar que dentro de você tem uma coisa ruim, você tem uma atitude ruim, você tem uma mania ruim, seja um pecado que você comete, ou seja uma maneira de ser, ou seja um desejo que você não consegue controlar. É você detectar isso em você e você lutar contra isso até você vencer. Mas é lutar, irmão. Não é falar assim, uma hora eu paro, amanhã igual quem faz regime, amanhã eu começo. Não é não, irmão, é uma atitude inteiramente particular, tua, dentro de você, decidir andar com Deus. E decidir ser uma pessoa limpa. E lutar contra os desejos, contra a vontade, contra a mania, contra o costume, que não agrada a Deus. Tem coisas na sua personalidade e na minha personalidade que Deus não vai tocar. Porque pelo contrário, até agrada a Deus. Mas também há coisa em nós, na nossa personalidade, no nosso jeito de ser, que também não agrada a Deus. E essas coisas sendo identificadas, a gente tem que deixar. No capítulo 7, versículo 1 diz, e o Senhor disse a Noé, vem tu. Irmão, Deus chamou Noé. Mas por que Deus chamou Noé? Por causa disso, porque Noé andava com Deus, como diz no versículo 9, se eu não me engano. E Noé andava com Deus. Por isso que eu voltei aqui e fiz questão de ler até aqui, para a gente poder ter esse entendimento. Que como no capítulo 7, versículo 1 diz, e o Senhor disse a Noé, porque Noé estava ouvindo a voz de Deus. Da maneira que Deus falou com Noé, se foi em voz audível, ou se foi através de uma inspiração, através de um sonho, através de uma visão, eu não sei. A Bíblia não diz. Diz aqui, e o Senhor disse a Noé. Então, eu entendo que Deus falou com ele. Ele falou, disse a Noé. Então, eu entendo que Deus falou com ele. Noé, Deus ama mais Noé do que a gente? Não ama. Se nós queremos ouvir a voz de Deus e nos livrar do mal, nós precisamos fazer como Noé fez. Nós precisamos andar com Deus. Nós precisamos sermos pessoas justas nessa geração de injustiça. Nós temos que ser diferentes. Não adianta a gente querer falar que é de Deus e ter a mesma linguagem do mundo. Não se faz diferença. Antigamente se conhecia os cristãos, pelo menos estou falando de mim, eu identificava quem era cristão pela roupa que vestia e pela maneira de ser. O cristão antigamente era reconhecido pela roupa e pela forma de viver. Nisso, eu cresci vendo isso. Estou falando uma coisa minha, que eu cresci vendo. Eu não era cristão, me converti com 21 anos, se não me engano, mas até meus 21 anos, a diferença de quem era crente e quem não era essa. Para mim, na minha visão, era a maneira de se vestir
e a maneira de viver. Porque o cristão que eu conheci antigamente usava roupa até aqui. Ele calça. Alguns hoje ainda seguem isso. Ele calça. E eram diferentes. Você não via eles na rua, não via eles em bar, não via eles xingando, não via gritaria na casa deles. Os cristãos que eu conheci eram assim. Não me lembro de ter conhecido um falso crente. Deveria ter também, obviamente deveria ter. Mas eu não me lembro de ter visto um mau testemunho de um cristão na minha época. Eu não me lembro. Tenho certeza que também deveria ter, mas eu não me lembro. Então a lembrança que eu tenho é essa. A maneira que eles se vestiam e como eles viviam. Não vi eles bebendo, não vi eles xingando. Irmão, hoje, a quantidade de gente que eu vejo, converso na rua, no trabalho, por onde eu passo e vejo, que falam que é cristão, falam, não, vou à igreja assim, eu sou crente. Irmão, esquece. Tá muito mudado. Tá muito diferente. Não se vê mais força no homem de largar o pecado. Não se vê mais força, até nos cristãos mesmo, que procuram dar certo, força, aquela luta para poder ter uma vida de oração, para poder ter uma vida consagrada. É necessário a gente rever nossos conceitos, porque Deus ainda fala com o homem. E se nós não temos ouvido a voz de Deus, alguma coisa está errada e não é com Deus. É para dentro de nós. E como eu te falei que eu gosto muito daquele texto em Provérbio que ilustra isso, que diz que os olhos do justo estão sobre sua própria cabeça. Ou seja, o justo, ele se purifica, como diz a Escritura, que o justo, que o limpo, limpe-se ainda, e o sujo, suje-se ainda. E o justo ainda continua praticando obra de justiça. Quando diz que o justo está com os olhos sobre a sua própria cabeça, porque o justo continua ainda procurando ser mais justo ainda. Procurando se limpar mais ainda. Esse é o segredo. Não existe você falar assim, eu sou o cara, já não peco mais, já não erro mais, já não tenho mais nada para rever na minha vida. Você é certo em tudo, então já vai para o céu. Porque o homem erra. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que você está aí hoje ouvindo. E hoje eu estou aqui falando. Porque a gente precisa disso. Precisa estar revendo os conceitos. Precisa estar abrindo a palavra, estar lendo, estar fortalecendo um ao outro, estar orando, estar jejuando, estar buscando o Senhor. Conforme eu falei no culto passado, o Senhor me despertou para isso. Eu tenho que buscar mais Ele, eu tenho que ter mais Ele na minha vida. Essa fome, essa sede, ela não pode morrer, ela não pode acabar. Nós temos sempre que estar procurando buscar mais a face de Deus. E claro, obviamente, quanto mais você busca a Deus, mais você vê que tem coisa para deixar de fazer. E o Senhor disse a Noé, esse verso aqui é tremendo. Aí vai mais à frente. E vem tu e toda a tua casa para dentro da arca. Irmão, são palavras assim que parece simples, mas é algo tremendo. Olha que Deus diz. E disse o Senhor Noé e fala, e vem tu. Quer dizer, Deus não fala assim, ó, e vai. E vai tu e entra. Deus fala, e vem tu. Quer dizer, Deus chama Noé para ele. Para onde? Para dentro da arca, para onde ele está. Porque a terra estava corrompida, os olhos de Deus já estavam vendo aquilo ali destruído. Porque ele ia acabar com tudo. Então Deus não estava mais ali, irmão. Agora na arca Deus estava. E Deus fala para Noé, Noé, vem. Irmão, isso dá uma grande lição para a gente. Nós temos que estar onde Deus está. Nós temos que ir para onde Deus está mandando a gente ir. Porque se a gente for, é ali que Ele está. Deu para entender isso? Deus sempre chama um homem para Ele. Vem. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha o que ele fala. Vinde. Vem também. E em outra também ele diz. Agora me fugiu a cabeça. Tem outro versículo também que me fugiu aqui.
Me fugiu da cabeça, não tô lembrando. Mas o que eu tô querendo dizer é isso. Vem, Deus chama o homem para ele, para habitar com ele. Diz que para chamar ele e toda a sua casa para dentro da arca. Pois a ti eu vi como justo diante de mim nesta geração. Ou seja, por que Deus falou com Noé? Por que Deus deu instruções a Noé, que aqui no versículo 6 você vê, que Deus deu instruções a Noé como fazer a arca? Por que Deus fez isso tudo e botou Noé num lugar de proteção e de salvação? E em Noé ele ia fazer uma nova geração? Por que Deus fez tudo isso? Foi o que eu falei no versículo 6. Está aqui no finalzinho. Que Deus fala assim: eu vi, pois a ti eu vi como justo diante de mim nesta geração. É porque Deus viu ele como justo. Porque se Noé estivesse praticando as mesmas coisas que o mundo, irmão, não era uma comunidade, era o mundo inteiro. Só Noé tinha um pensamento diferente. Hoje nós temos algumas pessoas com o mesmo pensamento que a gente, com os mesmos ideais, com o mesmo propósito. Naquela época era Noé e Noé. E Deus viu isso. E Deus vê também a gente. Deus vê também o nosso coração, a nossa entrega, a nossa vontade, o nosso desejo de mudar. Ainda que nós tenhamos pouca força, mas se nessa pouca força a gente buscar, Deus se revela. Ele nos ajuda a caminhar. Vamos dar adiante que a hora está passando. Eu não quero prolongar muito. Está no versículo 11. Diz assim: no ano 600 da vida de Noé, no capítulo 7, versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, no 17º dia do mês, ao mesmo dia, todas as fontes do grande abismo foram rompidas, e as janelas do céu foram abertas, e a chuva esteve sobre a terra 40 dias e 40 noites. Olha que coisa tremenda. Diz aqui que as janelas do céu foram abertas para derramar chuva sobre a terra. Mas a janela do céu ela pode ser aberta de duas formas. De duas formas a janela do céu pode ser aberta. Para derramar juízo, como foi dessa vez aqui, ou para derramar bênção. Lá em Malaquias, deixa eu ver aqui o capítulo aqui, para falar para vocês. Está em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Eu não quero nem falar sobre o dízimo, vou falar só sobre o que o Senhor fala. Trazei todos os dízimos para o armazém, para que haja alimento na minha casa. E provai-me agora com isto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção, que não haverá espaço suficiente para recebê-la. Deu para entender? A janela do céu pode ser aberta de duas formas. Ou com juízo, ou com bênção. Com juízo, para aqueles que praticam continuamente aquilo que desagrada a Deus. O que é isso? É aquelas pessoas que sabem que está errando, mas continuam no mesmo erro. É aquelas pessoas que erram e alguém vai falar, poxa, faz isso não. Vai dar um conselho, vai mostrar, poxa, cara, ó, isso não está certo, sabe que isso não agrada a Deus. Ah, me deixa, a vida é minha. Essa pessoa é aquele tipo de gente que é continuamente perversa. Ela continua na perversidade. Aí o Senhor vem como juízo. Ele abre a janela do céu, mas para juízo. Mas, para aqueles que obedecem a Deus, que você vê lá até falando em relação ao dízimo, que Deus está dando uma direção que é para levar o dízimo, e aqueles que obedecerem e fizerem isso, o que vai acontecer?
Ele também vai abrir as janelas do céu. Mas para quê? Para derramar bênção. De maneira que a pessoa não vai ter nem como suportar tanta bênção. Irmão, o caminho da eternidade é a obediência. Jesus foi santo, perfeito, porque ele foi obediente até a morte. E morte de cruz. Se Jesus falou que só fazia o que viu o Pai fazer, quem somos nós para estar saindo dando conselho para um monte de gente? Quem somos nós para estar tomando atitudes precipitadas, decisões precipitadas? Quantas pessoas tomam a decisão, estou falando pessoas de Deus, tomam a decisão precipitada e depois paga as consequências? Porque não foi Deus que mandou. Você acha que se Deus não mandasse Noé, não fosse Deus que tivesse mandado Noé fazer a arca, você acha que ia dar certo? Você acha que todos aqueles animais Noé ia ter condições de botar ali dentro? Você acha que Noé ia ter entendimento suficiente para fazer uma arca para aguentar esse tempo inteiro em cima da água? Não existia barco na época. Então, isso desperta a gente para obedecer a Deus. Para fazer o possível. Para andar com Deus, para poder ouvir a voz dele. E seguir aquilo que ele está mandando a gente fazer. Amém? Por um acaso eu lembrei da palavra diz assim. Esqueci de novo. Deixa eu falar, esquece. Porque não é para falar mesmo. Me veio e depois agora fugiu de novo. Mas enfim, nada a ver com o que eu falei, né? Eu sempre sou assim, alguma coisa eu tenho que falar para confundir. Mas o que eu estou querendo frisar aqui é a obediência que nós temos que ter a Deus. Esquece essa minha confusão, essa parte da minha confusão aí, fica parte, volta de lado. E pega isso. Procura andar com Deus como Noé andou. Procura obedecer a Deus como Noé obedeceu. Vamos procurar fazer isso. Quando eu falo vamos é porque eu estou incluído. Nós precisamos disso. Nós dependemos disso. Nós precisamos ouvir essa voz de Deus. No culto passado, poxa, assim, o pastor falou uma coisa que foi muito boa para mim. Eu vou falar o que eu entendi. A gente não pode perder a fome de Deus. A gente não pode perder o desejo de Deus, de estar com Deus, de ouvir a Deus. A gente não pode perder o desejo de se arrepiar. A gente não pode, na presença do Senhor, se arrepiar na presença do Senhor. A gente não pode perder o desejo de falar em línguas, de ver as coisas de Deus, de viver as coisas do céu. A gente não pode perder esse desejo, irmão. Nós não podemos perder esse desejo. Nós temos que ter o desejo de ter mais de Deus, de querer mais viver com Deus, de orar em língua, de vir para o culto, de orar na igreja, de vir para o culto com aquela expectativa de que, não, o Senhor vai falar comigo hoje, de esperar uma palavra. Porque a igreja hoje é a arca. E assim como Deus estava na arca, Deus também está na igreja. E a gente precisa disso. Quantos já se acostumaram a ficar sem a igreja? Se a igreja voltar ou não voltar, dá no meio. Irmão, a gente tem isso. São sinais na gente que a gente precisa voltar para Deus. Porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja não pode ficar fechada, irmão. A igreja tem que abrir. Essa praga aí, desse coronavírus, que está sobre a terra, irmão, não estou falando que Deus me falou não, veja bem. Estou falando uma coisa que eu vejo. Eu vejo isso como um mão de Deus. Porque o povo está diferente desse povo aqui do passado que foi consumido. O povo de hoje é diferente desse. Olha o que fizeram no carnaval aí com a imagem de Jesus. Aquilo ali não era Jesus. Aquilo ali era um ator. Ou um homem qualquer. Não era Jesus. Aquilo ali. Era uma pessoa interpretando. O que eu estou querendo dizer, olha a mentalidade do mundo como que está. Estão zombando demais das coisas de Deus. Se você ler o jornal, em especial o jornal da Record, irmão, é só desgraça. É só roubo, é furto, homicídio. O mundo está mal. As pessoas estão muito cruéis.
As pessoas hoje não estão só assaltando e levando o telefone, não, tá dando um tiro na cabeça de quem tenta reagir. Você tem que dar seu telefone quieto, calado. O homem está muito mal. Você passa de noite nas ruas, você vê pessoas bebendo, rindo, brincando, briga. Tá uma confusão danada. Você não sabe mais de quem é de quem. A pessoa sai pra noite, fica com 3, 4 ou até mais. E isso é normal. Antigamente o homem era mais devasso que a mulher. O homem antigamente era muito mais devasso que a mulher. O homem sempre teve essa coisa de ter várias mulheres, de quanto mais mulher ficar melhor. O homem que não tem Deus. O homem sempre foi assim. Poucos eram os homens mais sérios. Hoje em dia, muitas mulheres estão assim também. Essa ideologia de gênero aí que estão querendo implantar, que já começaram a implantar, isso é uma loucura. A Bíblia diz que Deus fez macho e fêmea. Existe homem e mulher. Não existe meio termo. Agora, mas aí o cara tem a opção de ser homossexual. Tudo bem. Isso é um problema dele. Isso aí ele vai ter que dar conta para Deus. É ele e Deus. Eu não sou juiz dele. O que ele faz da vida dele não cabe a mim julgar. O problema é dele. Mas agora, ele é homem. A opção sexual dele, o que ele está querendo fazer da vida dele, é a escolha dele. Mas geneticamente, ele é homem. Esse negócio, eu sou um homem dentro de um corpo de mulher. Eu sou mulher dentro de um corpo. Gente, é muita confusão pra minha cabeça. É muita coisa. É homem, mulher, acabou. O que a pessoa vai fazer da vida dela é outro assunto. Mas hoje, até você falar sobre isso, você é errado. Você está incitando ódio. Não tem nada a ver. Incitar ódio e falar assim, tem que matar esse pessoal. Isso não presta. Isso vai tudo pro inferno. Esse tipo de gente eu nem falo. Irmão, nada disso está certo. Muito pelo contrário. Conheço pessoas que são homossexuais e que eu falo com elas normalmente. E numa oportunidade eu vou falar de Jesus. Mas eu não odeio, não tenho um ódio dela. O que ela pratica, eu não concordo. Eu não acho que seja certo, não acho que seja correto. Eu acho que o correto é o homem ser homem e a mulher ser mulher. Essa é a minha maneira de ver a vida pela Bíblia, pelo que a Bíblia diz. Pelo que eu entendo da Bíblia. Agora, a opção da pessoa, isso é particular. Eu não vou condenar ninguém. Eu não vou deixar de falar com ninguém. Nem quero o mal de ninguém. Muito pelo contrário, eu quero o bem. O desejo de Deus é que o ímpio se arrependa dos seus maus caminhos. Esse é o desejo de Deus. E numa oportunidade, numa conversa, se eu sentir abertura para falar do Senhor, eu falo. Se eu não sentir, também eu não falo. Bom dia, boa tarde, se tiver de conversar sobre alguma coisa, a gente conversa. Acabou. Deu para entender isso? E hoje há uma confusão. Hoje há uma confusão muito grande em relação a essas coisas. E essas coisas é bom ser esclarecida. À luz da Bíblia. Não é do que eu acho que é certo, não. Eu entendo e eu acho que é certo. Que é macho e fêmea, porque a Bíblia diz que é certo. Então eu acredito na Bíblia. E sigo esse pensamento. Não o meu pensamento. Se a Bíblia falasse assim, não, o homem pode se fazer o papel de mulher. O homem pode se querer ser mulher e a mulher pode virar homem. Por mim, tudo bem. É o que Deus falou, é o que Deus determinou? Show. Mas o que Deus falou e determinou não é isso. Então, eu entendo que eu tenho que obedecer o que diz a palavra. Então eu me enquadro nisso aqui e essa é a minha forma de viver. Eu procuro viver sobre o que está escrito. Eu cumpro todos os mandamentos, eu sou o santo dos santos, eu não erro em nada não. Eu tenho também meus erros. Mas eu procuro me limpar, eu procuro fazer isso aqui, eu procuro seguir isso. A Bíblia é minha inspiração de vida, modo de vida. Aqui está a minha lei. É por aqui que eu me baseio, em tudo. Porque é através dela que eu vejo Deus. Que eu entendo Deus. Agora, não é por isso que eu vou sair também hasteando fogo sobre tudo. Não, nada disso. Irmão, eu decidi viver assim. Vou viver assim. Só não quero colocar dentro da minha cabeça o que está fora disso. Porque é assim que eu creio, é assim que eu quero.
Cada um tem uma maneira de viver, uma escolha. Eu respeito. Respeito a minha. A minha é isso aqui. É a palavra. Se todo mundo se respeitar, amém? E diz assim, no versículo... Vou falar aqui para terminar. No versículo 17. Vou ler do 16 também. E aqueles que entraram macho e fêmea de toda a carne, conforme Deus lhe ordenara. É o que está falando aqui de macho e fêmea. E o Senhor fechou a porta. E o Senhor fechou por fora. Ou seja, quem abre a porta e fecha a porta é Deus, irmão. Ele está no início, ele está na caminhada e ele está no fim. É Deus que nos garante. Não tinha como Noé fechar a porta da arca por fora, não tinha como. Só do jeito que foi feito e programada a arca, só daria para fechar por fora mesmo, da maneira que ela foi feita. E como Noé não tinha essas condições, quem fechou? Foi Deus. Aquilo que era para Noé fazer, procurar ter uma vida justa, procurar o Senhor, vida de oração, vida de entrega, de busca, ele andou com Deus. Viveu uma vida justa. O que era para ele fazer, ele tinha feito. E quando ele ouviu a voz de Deus falando para ele fazer a arca, ele obedeceu e fez. Ou seja, a parte dele ele fez. Agora, o que era impossível para ele fazer, quem fez foi Deus. Certa vez os discípulos falaram para Jesus sobre entrar no reino do céu. Jesus falou, ao homem é impossível, mas para Deus não há impossíveis. Ou seja, para mim, para você, para nós, é impossível herdar a vida eterna. Mas graças a Deus, Jesus veio e morreu na cruz por nós, se fazendo sacrifício por nós, se colocando em nosso lugar. Aí o impossível passou a ser possível. Porque ele pagou o preço por nós. Ou seja, o que era impossível para a gente fazer, Jesus veio e fez. Ou seja, para Deus não é impossível. Era impossível a gente viver eternamente, irmão. O nosso dia está contado sobre a terra. Todos nós morreremos. Todos nós. Se não for quando Jesus voltar, a qualquer momento. Isso vai ser para todos nós. Então, o nosso dia já está contado. Não tem jeito, nós já estávamos condenados à morte. Para nós é impossível herdar o reino. Mas Deus veio e fechou a porta da arca. Jesus veio e selou e falou na cruz, está consumado. Ele fechou a porta da arca ali, nos tornando filho de Deus. Para todo aquele que crê no seu nome e for batizado, será salvo. Está escrito assim na palavra. Todo que crê no meu nome e for batizado, será salvo. E esse crer aí, eu já expliquei isso, mas eu vou falar de novo. Esse crer é a fé prática. É você crer que Jesus existe, crer na palavra dele e praticar. Porque a fé sem obra é morta. Então essa fé aí, esse crer, é a fé prática. E for batizado, por quê? O batismo, você está falando, não, eu acredito que realmente se eu vou batizar vai ser salvo porque está escrito. Então vou me batizar. Essa é a nossa parte. Agora a parte de Deus fazer o quê? Vem a mim. Vinde, filhos amados. Vinde, bendito do Pai. Para a boda do Cordeiro. Amém? Então, vamos nos reavaliar e vamos procurar fazer a coisa certa. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor. Queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado, por tudo que o Senhor tem nos mostrado, Senhor. Torno a dizer, Pai, como eu fiz no culto passado, Senhor. Se algo que eu falei aqui, Senhor, não foi bem esclarecido, se eu não consegui ser bem esclarecido, Espírito Santo, eu te peço, esclareça a sua palavra em nós que estamos ouvindo, Senhor. Em cada um de nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus, precisamos
Precisamos te ouvir, Senhor, como Noé te ouviu. Precisamos ir até ti, Senhor. Precisamos te buscar, precisamos andar contigo nessa terra, Pai. Fortalece, Pai, a nossa vida, fortalece, Senhor, a nossa caminhada. Nos fortalece, nos dê força, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nos alerta, Senhor. Tira, Pai, toda pedra do nosso caminho, Senhor. Para que não venhamos, Pai, tropeçar. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Louvado, engrandecido e bendito seja o nome do Senhor, que tem nos mostrado a saída, Pai, de todo esse mal que tem acontecido sobre a terra, Pai. Muito obrigado por isso, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Continue falando nos nossos corações, Senhor. Continue, Pai, fazendo a Tua vontade sobre a terra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Afasta, Senhor, nós te pedimos esse mal, Senhor. Afasta, Pai, esse vírus, Pai. Porque Teu é o poder, Senhor. Todo o poder foi dado a Ti, Senhor, nos céus e na terra, Jesus. E nós te pedimos, afasta esse mal para longe de nós, Senhor. Afasta esse mal, Senhor. Em nome de Jesus, tenha misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Espera aí, vou fazer mais uma oração. Por conta que é dia de eleição, né? Tem muitos lugares como lá em São Gonçalo, segundo turno. E outros não. Vamos orar por isso. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Sua palavra diz que toda autoridade é constituída por Ti. Que seja o Senhor e não o homem, Pai. Em nome de Jesus, Pai, intervém nessas eleições, Senhor. Intervém nisso, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Porque na paz da nossa cidade, Senhor, também estará a nossa paz. Então nós estamos orando pela paz da nossa cidade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.